Jornal da Cidade. Destaques dessa edição. Entidade ambientalista entrega documento ao Ministério Público afirmando que ações da Prefeitura de Caldas ameaçam o futuro da Serra da Pedra Branca. Na tarde de ontem, diretores da Aliança em Prol à Área de Preservação Ambiental, APA, da Pedra Branca, realizaram entrevista coletiva para falar sobre a entrega de um documento ao Ministério Público de Caldas. O objetivo dos ambientalistas é impedir a expansão da atividade mineira na Serra da Pedra Branca. Em dezembro do ano passado, a Câmara de Vereadores local aprovou a Lei 2338/2017, que alterou a lei da APA vigente desde 2006, permitindo a flexibilização do artigo 51 e assim possibilitando a expansão da atividade minerária de Caldas. A lei de 2006 determinava em seu texto original que as mineradoras que já atuavam na área poderiam permanecer, mas proibia que as atividades fossem ampliadas ou que novas lavras de extração pudessem ser abertas. Agora esta realidade deverá mudar e as mineradoras poderão legalmente ampliar suas atividades por meio da abertura de novas lavras ou ampliação de existentes. Para o presidente da Aliança em Prol da Área de Preservação Ambiental da Pedra Branca, Daniel Tigel, esta situação ameaça o futuro da Serra. Durante a coletiva, realizada no Barracão de Artes e Criatividade de Caldas, ele forneceu alguns detalhes referentes à documentação entregue ao Ministério Público. Segundo Daniel, a entidade entende que um conjunto de fatos ocorridos ao longo dos últimos meses dão fortes indícios da existência de uma ação deliberada por parte da Prefeitura de Caldas com intenção de dominar os conselhos ambientais municipais e impedir sua atuação de forma independente e técnica. Com isso, a Prefeitura poderia estar buscando atender a interesses de um único setor econômico da cidade, o da mineração de granito ornamental, e a efetiva proteção ambiental da Serra da Pedra Branca estaria ameaçada. Nós entregamos a Aliança em Prol da APA da Pedra Branca, que é composta por 13 entidades da sociedade civil, daqui de Caldas, da região. A Aliança fez a entrega hoje ao promotor, ao Ministério Público da comarca de Caldas, de uma representação contendo 24 fatos, ao nosso ver, de grande gravidade e que nos trazem muita preocupação. O objetivo desse documento é dar ciência ao promotor para que ele possa tomar as medidas, possa fazer os estudos, possa analisar os seus fatos e, quem sabe, iniciar investigações caso seja cabível. O que nós vemos nesse documento, e o objetivo dessa coletiva é a gente revelar alguns elementos deles. Eu já adianto que não poderemos revelar todos os elementos, porque isso pode prejudicar as investigações. Cada fato que nós estamos trazendo aqui vem documentado com provas e foi sendo coletado ao longo dos anos de 2016 e 2017, até que chegou ao ponto que nós estamos. A importância desse documento é que para nós percebemos, ao analisar esses fatos que foram sendo consolidados, que há fortes indícios de um processo de interferência do poder público executivo sobre a capacidade e autonomia dos conselhos em atuar segundo seus objetivos que constam na lei da área de proteção ambiental da Pedra Branca. O objetivo que é o de analisar os pedidos que venham e de maneira íntegra, maneira técnica, maneira que tenha o olhar e a escuta dos vários segmentos, defina com relação à ampliação de mineração e outras atividades econômicas. O que nós percebemos foi uma série de ações de várias naturezas que foram gerando o que nós estamos chamando de tomada dos conselhos ambientais de Caldas. E isso é um fato muito grave, porque demonstra que esses conselhos, ao serem tomados, param de estar a serviço da população, a serviço dos objetivos para os quais foram criados e passa a estar a serviço de um determinado setor econômico. O que nos leva a crer que há instrumentos de lobby
e de relação forte entre interesses das atividades minerárias e interesses do poder público municipal. Isso precisa ser averiguado. O que nós sabemos é que não são interesses da população. Isso nós temos certeza. Ainda durante a coletiva, Daniel Tigel apresentou alguns exemplos. Há alguns meses, 4 caminhões de plantas raras e endêmicas foram arrancadas de uma área e escondidas em um buraco, aparentemente com o objetivo de diminuir a importância ambiental da área e possibilitar que, no local, novas lavras fossem abertas. Surpreendentemente, segundo Daniel, o prefeito de Caldas, Ulisses Suaide Porto Guimarães Borges, participou pessoalmente de uma reunião do Conselho de Proteção do Ambiente em Varginha para defender a abertura dessas novas frentes de lavra, mesmo tendo sido alertado de que estas aberturas não eram permitidas pela lei da APA no seu artigo 51. Então, o objetivo aqui era, em primeira mão, após a entrega, acabamos de entregar, né? O promotor agora vai fazer as análises, né? Trazer para vocês alguns exemplos de alguns dos fatos, para que nós não fiquemos apenas no superficial, né? Então, alguns exemplos que nós julgamos que podemos abordar, né? Segundo a nossa assessoria jurídica, que não vão prejudicar as investigações. Então, o primeiro fato interessante foi o que o promotor considera o maior crime ambiental da cidade de Caldas, foi quando houve a derrubada, a retirada de 4 caminhões, em quantidade de volume, de plantas raras e endêmicas, samambaias, orquídeas, ipê amarelo e assim por diante, mocosados, provavelmente orientados por engenheiro, que com o claro objetivo de, retirando isso aí, reduzir a importância ambiental da área para que a mineradora pudesse abrir lá 4 novas frentes de lavra. O que o artigo 51 à época impedia, proibia. Foi nesse contexto que a aliança, inclusive, foi criada, né, pela primeira vez, em 12 de dezembro de 2014, que nós entramos com a representação à época, assim como essa representação que nós estamos levando agora. E o que mais nos surpreendeu foi que na reunião do Copan em Varginha, no dia 2 de fevereiro, esse é o primeiro fato que eu queria trazer para vocês, o prefeito da cidade de Caldas foi pessoalmente, repito, pessoalmente, participar dessa reunião em Varginha, sentou-se com os representantes das mineradoras, havia lá a população, moradores atingidos que estavam do outro lado, e teve direito à fala, e a sua fala para o Copan, que é o conselho que decide se será concedida a licença ambiental para novas atividades, no caso aí essas 4 lavras de mineração, a fala dele foi no sentido de pedir aos conselheiros ali presentes, são 25 conselheiros, que eles votassem favoravelmente a abertura dessas 4 lavras. Isso muito nos surpreendeu, já que é muito raro um prefeito municipal publicamente solicitar uma afronta a uma lei municipal, já que o artigo 51 proibia a abertura de novas lavras. Graças a Deus houve um bom entendimento, houve a presença dos moradores e isso foi impedido. O Copan votou contrário a isso. Mas isso já nos chamou a atenção, já naquela época. O presidente da Aliança em Prol da Área de Preservação Ambiental da Pedra Branca, Daniel Tigel, revelou que pouco após a reeleição do prefeito de Caldas, Ulisses Suaide Porto Guimarães Borges, em 2016, uma anuência teria sido assinada em benefício a uma mineradora que estava com a documentação irregular, sem consulta do Conselho Gestor da APA, o que também feria a lei vigente novamente em seu artigo 51. 4 dias depois da reeleição do atual prefeito municipal, ou seja, no dia 6 de outubro de 2016, o prefeito assinou de próprio punho a concessão de uma anuência a uma outra mineradora que estava irregular, à época, sem nenhuma licença, ela não tinha nem licença de operação, nem autorização ambiental de funcionamento mais, ou seja, o prazo já havia se esgotado, as suas licenças estavam irregular, e por isso era proibido a emissão de uma anuência pelo artigo 51, que não permitia a concessão de uma nova licença de operação para quem não tem licença de operação. Então o artigo 51, novamente, o artigo 51 estava no meio do caminho. E o prefeito assinou essa anuência. A Aliança, através de uma das suas associadas, que é a ANARC, entrou com uma ação
e em setembro de 2017, essa anuência concedida pelo prefeito, graças a Deus, foi suspensa por liminar da Justiça. Graças a Deus, e aí com isso, o processo dessa mineradora, junto ao órgão competente que dá o licenciamento, que é a SUPRAM, esse processo foi suspenso e arquivado. Graças a Deus, esse processo foi revertido. Tem outro fato, porque o CONGEAPA, o Conselho Gestor da APA, teria que ser consultado. E o CONGEAPA já havia sido consultado 2 vezes antes, quando o Conselho tinha sua autonomia e havia negado 2 vezes a concessão da anuência por ser uma afronta ao artigo 51. Vejam o quebra-cabeça que vai se conformando. Daniel também falou sobre outra anuência dada para uma empresa mineradora, que não poderia ser concedida por afrontar o artigo 51, já que a empresa não tinha à época nenhum tipo de licenciamento ambiental. E esta anuência, concedida de acordo com Daniel pelo Conselho Gestor da APA, CONGEAPA, também foi suspensa por decisão judicial. E qual é a primeira ação que essa diretoria faz? A primeira coisa que faz: reverter a revogação daquela anuência e dar uma nova anuência a essa mesma empresa que tinha sido revogada pelo Conselho Gestor. Sendo que a revogação aconteceu durante 2 anos de debate. E o processo agora de concessão de anuência aconteceu em 15 dias, se não me engano, 14 dias, a toque de caixa, e foi concedida a anuência. Graças a Deus, entramos com uma ação na Justiça com relação a essa anuência concedida e mais uma vez obtivemos uma decisão favorável na Justiça em primeira instância, e essa concessão de anuência ela foi suspensa por decisão judicial por liminar. Está suspensa também. Então, mais um fato que acontece, que era de defesa do interesse das mineradoras, sem nem ao menos analisar. Agora eu pergunto para vocês, qual foi a razão da suspensão dessa anuência concedida nesse primeiro ato que foi feito? Foi em junho. Artigo 51. O mesmo artigo 51 que proíbe a expansão da mineração e a concessão de licença de operação para quem não tem licença de operação. Assim, por mais de 1 hora foi feita à imprensa o detalhamento técnico de 8 dos 24 fatos existentes na documentação entregue ao Ministério Público. Ao término da coletiva, Daniel Tigel disse esperar que o promotor ingresse com uma ação pedindo a suspensão da lei que alterou a lei da APA, em especial o artigo 51. Então são vários fatos mais delicados que nós temos que eu não posso explicitar aqui com tanta tranquilidade. Mas é isso que nós apresentamos. O objetivo nosso com isso é que o promotor tenha ciência desses fatos e possa tomar as medidas que sejam cabíveis, caso seja necessário, caso ele entenda que seja necessário algum tipo de investigação. E nós concluímos o documento solicitando que o promotor ingresse com uma ação pedindo, o mais rápido possível, a suspensão da Lei 2.338 de 2017, de 22 de dezembro de 2017, que alterou o artigo 51, que alterou a lei da APA, a fim de evitar os prováveis danos que ela pode gerar e que podem mudar o curso da história de Caldas e tirar a Caldas da sua vocação natural, que é a agropecuária, o turismo, a vitivinicultura, o artesanato de palha, e empurrar Caldas para a vocação que nós já conhecemos em vários municípios, que é a vocação minerária, e a gente sabe no que dá. Até aqui o Daniel Tigel, ele que é o presidente, aí, né, uma pessoa extremamente preocupada com a Pedra Branca. Ele é presidente da Aliança em prol da área de preservação ambiental, a APA da Pedra Branca. O Daniel Tigel recebendo a imprensa de toda a região lá em Caldas, a Rádio Vinícola presente, por considerar que esse assunto é de extrema importância. A Pedra Branca ela atinge ali Caldas, mas ela vai chegando também em Andradas e ela tem aí relação direta com toda a biodiversidade que existe no sul de Minas, até podemos dizer. Pessoas inclusive de outros países vêm até aquele local, vão até aquele local, estudam, fazem ali suas análises e entendem que é um local diferente aqui no nosso planeta. Então,
vale a pena, inclusive, pessoas de outros países chegarem até ali e realizarem seus estudos. E se o local for preservado, obviamente quem ganha é a cidade. Primeiro pelo aspecto ambiental. Quem é que quer morar em meio a pedreiras, não é? Em meio a tratores destruindo locais tão bonitos? Já começa por aí, ninguém quer. E segundo, que tem a questão da vocação turística e econômica da cidade, não é? A partir do momento que você preserva, você consegue fazer com que a galinha continue dando os ovos de ouro. A cidade, por muitos e muitos anos, por muitas e muitas gerações, poderá lucrar com aquela pedra branca preservada. Caso acabem com ela, acabou emprego, acabou pedra, acabou tudo, não é? Então, eu gostei muito de participar da coletiva de ontem, bastante esclarecedora. Quero destacar a participação também dessa entrevista coletiva do advogado Bruno Elias, esteve lá junto com o Daniel Tigel, homem muito correto, com um grande conhecimento técnico, explicou todas as dúvidas que os presentes tiveram, mas não foi possível realmente colocar a entrevista coletiva inteira, todas as informações, até por causa dessa questão técnica, e acabou avançando um pouquinho, não teríamos aí o espaço, né, para colocar também as ponderações feitas pelo advogado Dr. Bruno Elias, mas realmente uma bela participação, e com eles, com os dois, com o Daniel e com o Bruno, também a assessora de imprensa Lila Almendra, que fez ali a mediação entre os participantes, não é, que estavam assistindo a coletiva, e também aqueles que respondiam às perguntas. Olha, é um trabalho belíssimo feito pelo Daniel e por todas essas pessoas citadas, o trabalho voluntário. Ele deixa a sua vida particular de lado para poder se dedicar a uma causa tão nobre como essa. Jornal da Cidade.